Posso... Vamos lá. Não sei se vocês acompanham o noticiário, mas diante do novo levante russo em cima da Ucrânia, né? O Putin convocou inclusive os reservistas para trabalharem, né? E aí eu acompanhei uma notícia que dizia o seguinte, que os caras estavam, inclusive, se automutilando para não lutarem na guerra, né? Então, alguns literalmente pagavam alguém para quebrar o braço, para destroncar a perna, sabe essas coisas? Do tipo, cara, não tem como eu ir para a guerra porque eu estou impossibilitado fisicamente. Isso porque era mandatório e, em alguns casos, era separar da família e sabe-se lá o que mais, se o cara um dia voltaria, né? Fora outros absurdos que a gente tem visto no noticiário por aí, né? Mas a questão toda volta para mim na questão inicial, né? Por exemplo, a gente tem que ter a noção, eu acho, da nossa insignificância, como dizia o Alexandre. Porque o meu desejo, por mais nobre que seja, não pode se sobrepor ao teu, cara, né? Não pode ser agressivo, não pode ser subjugado ao seu. Entende? Por exemplo, eu vou falar como chama aquele THC lá, que é o óleo. Tetrahidrocarbinol. Isso. Próximo da maconha. Exatamente. Eu, por princípio, sou contra qualquer tipo de droga. Entende? Por decisão pessoal. Uhum. Mas eu entendo que tem estudos que tem uso medicinal, etc. e tal. E aí chegou, eu acho que vocês devem ter acompanhado, por exemplo, tem casos de esquizofrenia e outros distúrbios neurológicos que a única ferramenta possível de dar alguma qualidade de vida para o paciente é através do THC. E aí os pais, né, os familiares têm que ir lá e abrir um processo, pedir não sei o quê. Eu entendo a luta dessas pessoas. E no meu modo de ver, o governo tem que ter o dinheiro para essas exceções. Entende? Tem que ter, cara. Tipo, a gente não estimula por infinitas razões, por conceito cristão, seja lá por qual razão for. A gente não estimula o uso de droga. Mas, por condição humanitária, você tem que ter essa condição, essa possibilidade. Entende? Essa última fronteira, vamos chamar assim. E isso cabe para todos os assuntos extremos. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: eu considero que religião é um tema muito importante e deveria ser parte da vida de todos os seres humanos. Assim como é comer, assim como é respirar, religião deveria ser um atributo inerente ao ser humano, no meu modo de ver. Só que, óbvio, apesar de ser um assunto muito importante, ele não é mandatório aos outros. Então, por exemplo, a gente está falando do estupro aqui, que é um caso muito fácil de reconhecer. Religiosamente, você é contra, entendeu? Mas se você olhar o aspecto de saúde, se você olhar o aspecto social, pode ter uma exceção. Então, esse conjunto de saberes, no meu modo de ver, deveria ser o que é mandatório e não um único aspecto da vida, entende? Porque quem decide sobre um único aspecto da vida, seja ele o trabalho, seja ele a família, seja ele a religião,
seja ele a ética, o que for, invariavelmente ele vai cair numa armadilha de si mesmo. Mas você entende, Sidney, que eu usei isso como uma ideia de pensamento hegemônico. Assim como você, por exemplo, falou sobre a questão da maconha, que é extremamente problemática também. Né? Sim. Então, assim, existem vários aspectos. Eu nem vou entrar em todos, porque senão a gente vai passar essa live inteira falando só sobre isso. Mas, assim, eu sempre questionei o seguinte, eu sempre pontuei isso com meus alunos. Primeiro, como é que um cara, um pai ou uma mãe, ele tem condições de chegar para um filho e meter o dedo na cara dele e falar: você é um safado porque você usa maconha e a pessoa é viciada em nicotina. Para mim, vício é vício. Exato. Ponto. Assim como o cara que é viciado em álcool, assim como a pessoa que é viciada em um monte de coisa. Então, assim, nós temos uma sociedade extremamente hipócrita. Porque é muito fácil meter o dedo na cara dos outros e falar: você é um viciado sem vergonha, e você é um viciado também. Porque a nicotina sabidamente faz mal, a nicotina vicia, provoca um monte de doenças e está sendo vendida aí. E não vem me falar que menor de 18 anos não consome nem compra, porque compra. Então, isso é uma falácia. Não, é igual o cara que fala que preserva os valores da família, né? Não, família em primeiro lugar e mantém a amante durante a semana no cinema, né? No motel, etc. Então, é complicado isso aí. Na verdade, nós temos uma população aqui que adora apontar o dedo para os defeitos dos outros, para os problemas dos outros e está sentada em cima dos deles, né? Fala, Carla. Eu acho que tudo é a preservação do ser, né? Eu acho que essa questão da liberdade de expressão é você não agredir o outro. Quando chega a agredir, você já está ferindo, né? Você está ferindo o sentimento, bastante coisas, né? Então, a gente está falando da parte moral. A parte do aborto, que é a parte que a gente vê, que é material, que é físico, eu acho que a gente tem que preservar o ser humano. A questão da maconha tem que preservar o ser humano. Se ela faz bem para a saúde daquela pessoa, por que não pode? Né? Só que o que acontece? A gente é muito abusivo. O ser humano é abusivo. E a questão da fuga psicológica, ela sempre existiu. Hoje a maconha, ontem foi o álcool. Né? Quantos adolescentes bebiam até cair no chão e ainda estão bebendo, ainda bebem assim, né? Para as pessoas é normal. Eu já fui em festa assim que a criança pegava a gente estava numa festinha do pessoal lá de Solidariedade, e era um lugar aberto, e tinham várias outras festas, que eram vários salões, e aí tinha uma festa lá que a criança pegava a latinha de cerveja, colocava refrigerante dentro e fingia que estava tomando cerveja, fingia que estava bêbado, imitando os pais, né? E foi um dia tão interessante, porque eles estavam tudo lá naquelas festas, e a gente vê que a festa não era voltada para criança, a festa é voltada para adulto. Né? Primeiro, Carla, acho que festa de criança não tem que ter álcool. Né? Mas, assim, quem quer fazer é da pessoa. Se ela quer pôr, mas ela tem que pensar na criança primeiramente, né? Porque a festa é da criança. Então, eu lembro que a gente estava brincando fizemos umas gincanas lá de aquela comida no saco, sabe aquelas coisas da nossa infância? A gente fez lá com a criançada. Gente, era só para as crianças de solidariedade. Daqui a pouco, as crianças das outras festas tudo correram para brincar com a gente. E eles adoraram ficar lá. Né? Então, você vê, vai muito do que a gente também estimula na sociedade, né? Então, igual você falou, o pai fala para a criança não fumar, mas dentro de casa ele está fumando. Né? Fala para respeitar os idosos, mas ele não respeita a mãe nem o pai dele. Você nem fala com os pais. Ou coloca um contra o outro, né? Então, a gente precisa se educar. Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre violência, e eles falaram que a maior parte da violência, dessa questão da empatia também,
né? Como que faz com as crianças desde pequenininho, né? A questão da empatia. Dentro de casa, gente, tudo começa dentro de casa. E as pesquisas falam, a maioria das pessoas violentas é porque dentro de casa existe violência. Uhum. Né? Se os pais são bem educados, tratam com amor, é lógico que às vezes vem aquele espírito que precisa se educar, né? Então a gente que é espírita, a gente sabe que muitas vezes vem para que ele se melhore, né? Mas foi ofertado para ele tudo de melhor. Se ele não conseguiu, aí é uma questão dele, né? Se ele não conseguiu ser um ser humano bom, aí, né? Mas alguma coisa fica, né? Alguma coisa eu acho que fica. Com relação ao aborto, se prejudica a mãe, né? No livro dos Espíritos já fala, se prejudicou a mãe, se a mãe vai correr risco, né? É preferível salvar a vida da mãe do que aquele que ainda, né, não nasceu. Então, eu lembro eu vou falar para vocês a história de uma amiga minha. Ela ficou grávida. Então, assim, eu acho que a mãe precisa ser respeitada também. Se ela quer dar vida para a criança, mesmo que ela vá morrer, eu acho que tem que respeitar o que a mãe quer também. Né? Então, eu acho que a mãe precisa ser escutada. Eu lembro que a minha avó teve 13 filhos, minha avó engravidou com 13 anos de idade, era uma criança, gente. Hoje a gente vê uma pessoa com 13 anos, era uma criança. Os nossos avós eram crianças quando eles engravidaram. Né? Então, tem a parte cultural, a parte social, todas essas coisas que a gente precisa ver. Quantas escravas engravidaram e não abortaram? Então, acho que a moral, o coração da pessoa, ele fala um pouco mais alto. Sabe? Então, acho que é por isso que eu falo que a mãe tem que pensar, né? Se também eu acho que a pessoa falar, eu não quero ter filho, né? Meu corpo não quero gerar uma criança, ela tem o direito dela de não gerar. Mas hoje em dia, você só gera uma criança se você quiser. Uhum. E existem vários métodos, né? Pelo menos aqui, né? Tem lugares que não tem, mas tem planejamento familiar, tem uma porção de coisas. Essa amiga minha, ela fez uma ultrassom, ela engravidou, ela fez uma ultrassom. Os médicos falaram para ela que ela ia ter um bebê que era para ela abortar, porque o bebê dela ia nascer com vários problemas congênitos. Então, a melhor coisa que ela poderia fazer era abortar a criança. Só que ela não quis. Ela procurou outros médicos e todos eles falaram para ela que a criança não ia vingar ou ia nascer com várias deformidades. E ela falou, não vou abortar. Eu vou levar a gravidez até o final. E foi um conflito bem triste, assim, muito pesado para ela, porque teve uma enfermeira que depois da ultrassom chegou nela e falou assim, olha, por que você não aborta logo? Né, que o bebê foi crescendo e eles foram vendo que tinha alguns problemas que... Ela falou assim, porque é meu filho, é meu bebê, seja como for, só quem vai tirar a vida dele é Deus. Se ele não tiver que... Se ele nascer e viver um dia, 2, é meu bebê. Né? E aí a enfermeira falou assim, você vai dar à luz a uma aberração. Falou assim para ela. Nossa, Você pesado. vê, né? Tem gente Delicado. né? Então, só que ela deu, né? Ela foi até o final e nasceu a bebezinha dela, a coisa mais fofinha do mundo. E a menina realmente nasceu com os órgãos todos grudados. É um caso bem difícil, um caso que os médicos falaram para ela que era muito difícil. Os órgãos estavam todos grudados e não tinha como separar os órgãos. Ela ia ter que fazer muitas cirurgias, né? Esperar o tempo de maturação dos órgãos para poder, tipo, até para poder separar esses órgãos. Então, mas ela dedicou a vida dela assim toda para essa menininha. E a menina hoje, gente, a menina acho que está com uns 12 anos de idade. E ela fez várias cirurgias. É uma criança que, lógico que pequenininha não podia brincar, correr, fazer certas coisas. Mas hoje ela já é uma mocinha bonita, assim, vive. Né? Então, imagina, né? Ela vai ter problemas no futuro? A gente não sabe. A tecnologia, né? Tudo que está acontecendo na parte da medicina,
vai evoluindo também. Então, assim, fico pensando, se ela tivesse abortado, bebezinha, a culpa que ela ia carregar, né? Como que ia estar o coração e a mente dessa mãe, né? Com relação a uma menininha de 11 anos, né, que engravidou, e foi de um estupro, né, eu sou a favor, porque, assim, é uma vida toda, né, que vai ser prejudicada, porque é uma criança gerando outra criança. Então, se tivesse que levar para frente, né, a gente não tem uma sociedade que vai cuidar dessas duas crianças. Muitas vezes a sociedade vai impor que aquela criança cuide da outra criança, que ela seja mãe, sendo que ela não tem maturidade para isso. Né? E a gente sabe que é isso que acontece. As pessoas querem impor e mandar na vida dos outros. Poucos querem, porque param para ajudar. Vamos todos juntos cuidar dessa criança. Né? O que o governo pode fazer, o que a sociedade pode fazer, o que a comunidade pode fazer. Né? Vamos cuidar da mãe, vamos preservar essa criança. Né? Então, o que a gente vê aí é muita violência, é violência moral, violência de pensamento, sabe? É querer impor o outro, é um desrespeito com a pessoa, com a mãe, né? Eu acho que mulher que aborta por vaidade, sabe? Que quer ter filho, né? Acha, porque a gente vê pessoas que falam assim, vai prejudicar minha vida, né? Aí eu acho que é crueldade, assim, sabe? Você matar um bebezinho ali porque você não quer prejudicar a sua vida. Então, eu acho que é muito egoísmo, porque todo mundo que é a favor do aborto já nasceu, né? Então, é complicado, né? Então, existem casos e casos. E eu acredito que a espiritualidade também, ela trabalha muito em cima disso. Carla, você não E pode existem os esquecer. abortos espontâneos, né? Também, né? Você não pode esquecer, Carla, do seguinte: tem casos em que a mãe acaba sendo coagida a abortar, porque o pai não aceita, porque a família não aceita. E Também. aí, se a pessoa tem recursos, ela ainda pode ir numa clínica particular, com assistência. Se a pessoa não tem recursos, ela vai nessas clínicas de fundo de quintal. E aí a probabilidade de morrer tanto a criança que era a ideia inicial, quanto ela, se torna realmente grande. Então, assim, aí tem aquela questão do viés social, né? Aquele povo que, né, arrota a santidade, né, é cheio de moral e bons costumes, e no final das contas faz as coisas por baixo do pano, só que eles têm grana para pagar um bom médico, né? Só que eles têm condições de bancar uma clínica que vai fazer um negócio legal, e quem não tem? Então, tem toda essa questão da pressão social. Engraçado que existe essa pressão social tanto para que aborte como para que não aborte. Como é o caso dessa menina que alguém chega e fala assim: não, isso é pecado, você não pode fazer isso. Cara, quem pensou na violência emocional que essa criança sofreu? Quem pensou nas condições que essa criança vai ser criada? E quem vai ter que assumir isso, já que ela é uma menina que não tem condições psicológicas de cuidar? Ninguém pensa nisso. As pessoas só sabem acusar. Só sabem meter o dedo na cara e falar: você não presta, se você fizer isso, você é pecado, você vai para o inferno, né? Então, assim, é muito complicado isso, quando você tem pessoas que só estão preocupadas em acusar. Eu acho, uma das coisas que eu acho triste É outro assassino, né? Porque você e está vão, matando uma pessoa por dentro. né? Você está Então, assim, eliminando o sonho, uma porção de coisas da pessoa. né, é muito complicado isso aí. Fala, Cid. Eu acho que a gente tem essa característica atual, que é de olhar para o outro, né? De julgar o outro, que nem você está falando, de repreender, de condenar, de julgar, etc. e tal. É uma característica que eu acho muito presente nos dias atuais. E a gente não faz esse exercício com a gente mesmo regularmente, né? Então, por exemplo, não precisa cuidar do jardim alheio, cara. Cuida do seu. Se você cuidar bem do seu, já é um avanço, né? Mas isso tudo
filosofia, é utópico, porque não vai acontecer, né? Eu acho que essas coisas mundanas que acontecem, elas servem justamente para isso, para a gente refletir e melhorar, né? Eu acho que vocês não conhecem, mas nos anos 90 existia uma revista alemã chamada Bizarre. Vocês já viram essa revista? Enfim, era uma revista em que apresentava as coisas mais horripilantes existentes no mundo. Então era isso, gente que tinha problemas físicos, sociedades que viviam sob leis estranhas, tudo que era bizarro sob algum aspecto fora do normal era publicado lá e era o que era um pouco, o que é hoje um pouco a Deep Web, sabe? Em que a gente, quando você quer saber das coisas ruins, você aprofunda um pouco mais o assunto. E a minha questão de citar isso é que a gente mudou. Nessa época, nos anos 90, a gente considerava bizarro, tanto que a gente citou aqui, os defeitos físicos, né? Ou o diferente físico. Então, o natural era, se você tinha um filho com síndrome de Down, um parente com autismo, ou com qualquer paralisia, com qualquer coisa, qual que era o natural? Você escondia dentro do quarto para não ser julgado, né? Hoje em dia está mudando, a gente está trazendo os meninos para serem educados com as outras pessoas. Entende-se, em linhas gerais, que a socialização ajuda a evoluir. Só que hoje o bizarro é o nosso comportamento, cara. Não é mais os defeitos físicos, os dois corações, a perna amputada, as feridas enormes, etc. Não é isso. Hoje o que a gente tem de bizarro é o comportamento humano, né? Como a gente está falando aqui de violência doméstica, de intolerância, de falta de aceitação, essas coisas. Isso é o que a gente tem de mais bizarro, de mais vergonhoso e de mais triste, eu acho. É impressionante como a gente consegue expressar o melhor e o pior da humanidade, né? Na nossa Ao fala, mesmo tempo e às vezes na mesma pessoa. né? Gente, eu queria só mudar um pouquinho o enfoque e para fazer uma outra polêmica aqui. Eu acho que ficou claro que discurso de ódio não é legal e tal. Isso é uma coisa fácil de você perceber. Quando uma pessoa pega e faz ataques diretos a pessoas que pensam diferente, que têm ideologias, opções sexuais, política e tudo mais. Agora, tem uma questão que eu acho que é mais complicada do que isso ainda. Ela é mais sutil e por isso eu acho mais complicada. Que é a seguinte: qual é o limite do humor? Até que ponto uma piada ela pode ir? Até onde o humor pode ir sem que ele se torne algo ofensivo? A gente, desde sempre, a gente conhece um monte de piadas que falam mal disso, daquilo, né? De mulher loira, de homossexual, Mas a pergunta que fica é: até que ponto eu posso fazer humor sem ser ofensivo, sem discriminar, sem... É possível fazer humor sem incomodar ninguém? Cara, eu tava discutindo isso esses dias com os colegas aqui na nossa copinha aqui. Cara, hoje seria inconcebível algo tipo Monty Python, cara. Né? Pra quem tá assim, aqui a gente entrega a idade também. Cara, o Monty Python, cara, os caras viviam disso. Sabe? Do começo ao fim do filme, sabe? Do começo ao fim de qualquer coisa. A começar pela vida de Brian, por exemplo. Sim, Já que nós estamos falando que nós estamos num país majoritariamente cristão, cara. Cara, a vida de Brian seria censurada do começo ao fim do filme. Ponto. com certeza. E aí, o que vocês acham? Eu acho que
Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta? A pergunta é até onde é o limite do humor? Até onde você pode ir dentro do humor sem que isso se torne prejudicial, dentro que você comece a realmente a ter uma fala que vai afetar negativamente as pessoas. Eu particularmente não gosto desse humor ofensivo, inclusive essas pegadinhas que que tinha na TV até um tempo atrás, muito, né? Uhum. Eu fico com dó da pessoa, da vítima sempre, né? Eu fico assim, nossa, coitada da pessoa, né? Caiu num negócio que não que ela não tinha consciência. Eu acompanho essa discussão por conta dos meninos do stand-up que eu passo o dia escutando vez ou outra, né? E eu acho que eles têm razão em uma coisa, que é o ambiente, o cenário, né? Quando você está no palco, quando há uma luz, quando há um convite, quando há um cerimonial ali, está explícito que ali será contada uma piada. Né? E democraticamente, eu acho que eles têm o direito de se expressarem e tal. É aquelas exceções que eu já citei anteriormente. Mas, por exemplo, tem um erro crasso que aconteceu agora com o menino do Oscar lá, com o Will Smith, Uhum. e, por exemplo, o Fábio Porchat, O Chris Rock. O Fábio Porchat criticou veementemente, né, a posição e tal, não sei o quê. Só que a gente já teve outros episódios. O Porta dos Fundos, que é uma empresa do Fábio Porchat, foi atacado por conta de uma piada. O Charlie Hebdo também foi atacado por intolerância, etc. e tal. Eu acho isso. Você tem, como eu acho que no último mês aqui a gente tem falado sobre isso. Você tem esse direito. Nossa sociedade permite isso. Né? Particularmente eu sou contra, mas o menino tem o direito de ser ofensivo lá. Acho ele escroto, mas ele tem esse direito. Porque está dentro de um ambiente ou criou a condição para que aquilo acontecesse. Mas a gente anda tão na ponta da faca com tudo que não é recomendável algumas coisas, entende? Isso estimula, de certa forma, a criatividade, faz com que os roteiristas e humoristas escrevam mais ou pensem mais em como contar suas histórias da forma que pretendem. Mas é isso. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas eu optaria pelo caminho inverso, de ser menos alarmista e mais conciliador em toda a ação pública, né? Porque eu acho que a gente precisa disso, de ambientes, de situações e de mensagens apaciguadoras e não provocativas. Cid, você me fez lembrar aquela cena clássica. Bom, aqui vocês devem ter assistido esse filme também, a versão do Ed Murphy, do Professor Aloprado, que vai lá o cara fazer stand-up lá, aí o cara, nossa, tem uma lua cheia aqui, que na hora que foi pegar alguma coisa no chão, com aquela bundona toda tampando a tela, nossa, agora... Aí ele falou, você me pegou. Aí se ele tivesse parado naquele ponto, se ele fala, assim, lá o professor Clamp, lá naquele momento, o personagem falou, não, agora você me pegou. Aí ele falou, não te peguei ainda. Foi aí que o cara passou do ponto. E aí, depois que ele vira o Ed Murphy, ele vira lá o outro lá, o que toma uma porção e vira, aí ele vai lá e dá o troco no cara lá, que ele tem os cabelos esquisitos, não sei o que tal. Enfim, ele vai lá e rouba o stand-up do moleque lá, e dá o troco. Cara, eu lembrei dessa cena. Porque assim, o humor não tem como
ele não assim, o que faz a gente dar risada? É o bizarro, que você falou. É a bizarrice, ou seja, é você sair do normal que faz o humor. Porque aquilo que é normal, aquilo que está dentro do padrão, aquilo que é o usual, não gera humor. O humor está na surpresa, no bizarro, no extraordinário, ou assim. Enfim, aí que está o humor. Não tem como atingir minoria. Ou seja, o humor, ele é a minoria. O humor está calcado em alguma forma de minoria e não da maioria. Né? Então, é impossível a minoria não ser alvo de humor. Qualquer forma de humor e qualquer forma de minoria também. Esse é o problema.